O Internacional encaminha a finalização da preparação para enfrentar o Corinthians neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O time está definido e algumas definições também em relação ao banco estão feitas, como por exemplo, Moledo deverá voltar à lista de relacionados, mas Michael ainda não. O presidente Alessandro Barcelos dá um esclarecimento sobre uma declaração dele ontem em uma entrevista para a Rádio Gaúcha falando sobre o novo time titular da equipe do Internacional. Palácios dá uma entrevista para uma rádio chilena, onde explica o que, na visão dele, deu errado em sua passagem pelo Internacional. Tem também a definição de quem apita a partida decisiva pelo Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Esse é o Diário do Inter KTO, de sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu nesta sexta-feira. Eu tô gravando bem tarde, de madrugada, o diário, mas vocês já estão acostumados, vão abrir o sábado bem informado com o que aconteceu no Internacional, tá? Eu começo falando sobre o treinamento que houve com os portões fechados no CT Parque Gigante, e foi o treinamento que mais uma vez encaminhou o time titular que enfrenta a equipe do Corinthians, tá? O Mano Menezes, ele já definiu a equipe que vai a campo. Daniel, Bustos, Vitão, Mercado, René, Gabriel, Johnny, Depena, Maurício, Wanderson e Alemão. Não tem muita discussão em cima disso. Mas existem dúvidas em relação à composição do banco de reservas. Por exemplo, o Rodrigo Moledo já vem treinando há algum tempo com os demais jogadores e fica à disposição para viajar para São Paulo. E viajará para São Paulo. Deverá ser relacionado para ficar pelo menos no banco de reservas. Outro jogador que também está treinando com uma certa regularidade e briga por uma posição no banco de reservas é o centroavante Michael. Entretanto, este deve ficar de fora da lista de relacionados. O Michael até emagreceu nos últimos dias, a gente tem visto uma evolução desse jogador, só que a disputa técnica é o problema para o Michael neste momento, porque ele está atrás do Alemão e ele está atrás do Brian Romero, e o Mano não vai colocar 3 centroavantes na lista de relacionados, então o Michael ainda assim deve ficar esperando. São essas as principais informações em relação ao treino, tá? Ontem eu coloquei aqui no Diário do Inter KTO a entrevista do presidente Alessandro Barcelos para o Pedro Ernesto Denardim na Rádio Gaúcha, onde ele falou que o novo time titular do Internacional tem mais a cara do Mano Menezes. O presidente, através da sua assessoria, eles me procuraram para dar uma versão um pouco mais clara sobre o que o presidente quis dizer, até para não gerar nenhuma má interpretação dentro do que está colocado no vestiário. E aqui eu coloco a versão do presidente, porque quem realmente sabe o que o presidente quis dizer com o que o presidente disse é o presidente. Não sou eu, a gente pode ter as nossas leituras, mas a voz dele em relação ao que ele fala é com certeza mais importante, tá? E o que ele fala é o seguinte: não é em relação às trocas no time titular que o Inter está com mais cara de Mano. É principalmente em relação à evolução dos jogadores dentro daquilo que o Mano trabalha no dia a dia. Os jogadores estão assimilando mais com o passar do tempo as ideias do Mano, o que fazem com que o time tenha mais a cara do Mano Menezes. Um exemplo que me foi citado: o Tauan Lara, que jogou lá no Allianz Parque contra a equipe do Palmeiras e teve uma atuação muito segura. É sobre isso, é a cara do Mano Menezes no time. Todos os jogadores estão tendo o maior entendimento sobre como o Mano joga. E assim tu acirra a competitividade e assim tu coloca a possibilidade, por exemplo, do Johnny e do Maurício assumirem vagas no time principal exatamente por conta dessa evolução. Acho importante fazer esse relato aqui do que o presidente passou como versão dele mesmo daquilo que ele disse na entrevista para a Rádio Gaúcha, tá? Deixa eu falar ainda sobre Corinthians Internacional. Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, será o árbitro dessa partida. Eu particularmente gosto desse árbitro, tá? Foi, por exemplo, quem apitou a ida aqui no Beira-Rio, empate 2-2, Corinthians e Inter. Inter e Corinthians é sempre um jogo de maior complicação para a arbitragem. Então, repetem a escala do primeiro turno, que foi boa, para não dar maiores problemas no segundo turno. Braulio da Silva Machado será o árbitro da partida no estádio de Itaquera.
Eu quero falar com vocês agora sobre uma entrevista que o Carlos Palacios concedeu para a rádio chilena ADN, onde ele falou bastante sobre Internacional e abordou alguns aspectos da passagem dele aqui por Porto Alegre. Na entrevista, o Palacios se mostra bem desmotivado no Vasco da Gama, querendo sair, é uma possibilidade que ele saia. Depois eu falo um pouco sobre como é a situação contratual do Palacios com o Vasco, com o Inter, como é que foi o negócio. Mas em uma das respostas, ele explicou por que não foi bem no Internacional. Abre aspas para Carlos Palacios. Foi um pouco de tudo. Minha culpa e também do treinador. Houve um período em que eu passava muito tempo com a seleção chilena. Aí perdi espaço no Inter. Uma vez fui convocado e o Inter ganhou 5 partidas seguidas. Quando retornei, o treinador disse que o time estava bem e não sabia como me encaixar. Terminei 2021 jogando bem, mas em 2022 cometi erros por não querer estar mais no Inter. Acabei vindo para o Vasco, sei que foi culpa minha, a maior culpa neste ano é minha. Vamos destrinchar isso que disse aqui o Carlos Palacios. Primeiro, há confusões, tá? E há incoerências dentro do que falou o Palacios. Por exemplo, ele disse que foi para a seleção chilena, voltou, o Inter tinha engatado uma série de 5 vitórias consecutivas. Essa série de 5 vitórias consecutivas não existiu, tá? Porque o Inter, inclusive, a última vez que teve 4 vitórias consecutivas foi com o Miguel na abertura do Campeonato Gaúcho de 2021. Palacios nem estava contratado ainda, se não me engano, ou recém estava chegando. Então não foi ali. E de lá para cá o Inter não conseguiu engatar 4 vitórias consecutivas. Pode fazer isso nesse domingo contra a equipe do Corinthians. O período que o Palacios se refere provavelmente é o período da Copa América, onde ele esteve afastado por um tempo maior aí sim para a seleção chilena. Ele ficou ali de 4 a 5 jogos fora. Só que foi bem na transição de técnicos. Foi quando, logo depois que o Miguel foi demitido, um período em que o Osmar Loz assumiu como interino e o Aguirre chega para assumir o Internacional. Nesse período o Palacios estava na Copa América. Só que depois que ele volta da Copa América, ele joga. Inclusive ele entra no segundo tempo na primeira partida em que ele esteve à disposição, que é o jogo contra o Olímpia, da eliminação do Internacional na Copa Libertadores. Então essa história do Palacios não encaixa muito bem. Até porque depois ele teve sequência, principalmente na reta final de temporada com o Diego Aguirre. Ele foi titular até e jogou bem como um meia, centralizado, em outra função e tudo mais, mas ele jogou bem. E aí houve um período sim onde ele não foi relacionado porque ele estava muito mal tecnicamente e havia também um limite de estrangeiros, e aí o Palacios acabava ficando de fora da relação. Em 2022, o erro que o Palacios fala, o Palacios voltou extremamente acima do peso em 2022, das férias, extremamente acima do peso, e o pessoal no Inter ficou pistolaço com o Palacios com essa situação. E aí ele foi vendido para o Vasco da Gama, vendido pelo mesmo valor que o Inter pagou por ele, $1,5 milhão de dólares, $1,7 milhão, algo nesse sentido é o que o Vasco pagou pelo Carlos Palacios, que não tem mais ligação nenhuma com o Internacional. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds do Internacional contra o Corinthians, que é para você ficar ligado, que é para você apostar. E para já sentir um pouco a febre de que de fato o Corinthians tem um leve favoritismo, um ligeiro favoritismo para essa partida, de acordo com a KTO. Olha só, a vitória do Corinthians está pagando 2,25. O empate está pagando 3,2 e a vitória do Inter está pagando 3,4. Então o Corinthians é favorito. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E vai lá no grupo VIP do ADUPLA no Telegram, R$19,90 por mês, mentoria para aumentar o nível das tuas apostas, brindes sendo sorteados semanalmente. Vai nesse link aqui, clica e participa lá, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!